A gente tem, então, esse cabo de guerra no bastidor de São Paulo. Dizer hoje, se a gente colocar que a crise política está contornada dentro do CT, não é bem por aí. Existe uma guerra fria que ela está acontecendo e muitas vezes ela é silenciosa, porque as pessoas não se posicionam. Tá. Por exemplo, o Carlos Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo. Já vem há 5 anos assim, desde o começo da gestão Casares. Mas a gente sabe, e toda a gestão Casares sabe, que para votar a aprovação do projeto Galápagos Base, não tem a ciência, o Belmonte não concorda. Não tem a anuência dele. Não tem a anuência. Ele não vai assinar. Entendi. A favor. Entendi. E o grupo político dele todo não assina. Do Belmonte. Do Belmonte, que são cerca de 45 conselheiros. Tá. É gente pra caramba, que faria a diferença hoje nesse voto. Então, assim, além disso, a candidatura possível, provável do Belmonte para a próxima eleição, um ano antes de acontecer a eleição, também deixou o Casares um pouco assim, porque não tinha certeza que ele seria o candidato do Casares. Tá. Então começou a se criar um distanciamento entre o Casares e o Belmonte, que hoje é algo assim do tipo, eles mal se falam. A eleição é no ano que vem? Só no ano que vem. No final do ano que vem. No final do ano que vem. Tá. E aí surge um personagem novo nessa questão toda do futebol, do dia a dia do CT, que é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente de futebol. Então teve um documento assinado pelo presidente Casares, uma circular dizendo, a partir de terça-feira, né, que foi ontem, o Márcio Carlomagno começa a cuidar também do futebol, olhar o futebol, ter os contatos e tomar decisões. Uhum. Ontem, Márcio Carlomagno trabalhou no CT e despachou do CT e, entre aspas, deu ordem no CT. E o Belmonte, dentro do CT, toca o planejamento para 2026, porque ele vai entregar um planejamento para 2026 e continua trabalhando normalmente. Então, quer dizer, o Belmonte não vai sair e o Casares também não vai demitir. Não vai demitir. E por que o Casares não retira o Belmonte do cargo? Por questões políticas. Porque aí torna-se, se o Casares demitir o Belmonte agora, ele vai se tornar uma oposição oficial. Entendi. E aí existem várias questões. Dentre essas questões, esse número de uma boa parte do conselho que você trouxe aqui. Que está do lado do Belmonte. Tá. É bem verdade também que politicamente o Belmonte também está enfraquecido, isolado dentro do CT. Porque o próprio presidente Casares hoje, ele traz o departamento de futebol todo para ele e junto do Márcio Carlomagno. E o Belmonte fica isolado, mas ele não vai largar. Ele não vai entregar o cargo. Então, assim, existe esse cabo de guerra de bastidor, essa guerra fria, que atrapalha o quê? Dentro de campo. Claro. Então, quando você fala em tomar medidas para aparar arestas e tentar abafar a crise dentro de campo, com atrasos salariais e dúvidas para 2026, você não sabe se você vai disputar uma Libertadores, e cada vez mais difícil imaginar que São Paulo dispute a Libertadores no ano que vem, essa crise e essa guerra fria ela fica cada vez mais evidente. Eu tenho a informação de que, muito provavelmente, o Carlos Belmonte não continua em 2026. Mas aí não continua por quê? Porque ele vai ficar cada vez mais isolado e não teria força... Mas vai partir dele? Pode partir dele no final do ano. Pode partir dele a decisão de, entreguei aqui... e o resultado esportivo vai dizer muito sobre essa decisão. Mas aí surge uma oposição... Surge uma oposição natural. Para a eleição do ano que vem. Natural. E ainda sem ter a certeza de que o Belmonte vai se candidatar. Então, assim, se você pegar o São Paulo hoje, essa bomba relógio, e o Belmonte pode entregar o cargo no final do ano, se tiver uma vaga na Libertadores, com orçamento praticamente zerado, com contratações sem custo, entrega um time na Libertadores. Politicamente, Belmonte se fortalece. Sim. Então, assim, enfraquece o quê? O trabalho de gestão do Casares. Tá. Então, assim, tudo vai depender muito do que é o resultado dentro de campo. E dentro de campo a gente sabe que as coisas não vão bem. Não tá, né? Dos últimos 18 pontos aí do campeonato, o São Paulo fez 3 só, né? São 8 jogos e 7 derrotas.
É isso, 7 derrotas. Mas aí contando o Libertadores, né? Contando a eliminação da Libertadores, foram 2 derrotas. A Isa mandou aqui: eleição sempre detona e desgasta o time, seja qual for o time. É verdade, Isa. E ela tá falando pra gente colocar as perguntas do chat na tela. Tem aqui o Henrique Silva. Alguma chance do Endrick no Palmeiras? A gente tem falado que o Real Madrid não vai... E essa é uma situação em que o São Paulo precisa de urgências, né? E aí o presidente Júlio Casares, né, que vem sendo muito criticado, né, hoje o Júlio Casares é um presidente muito criticado pelos torcedores por sua gestão. O presidente Júlio Casares tomou algumas decisões. Por exemplo, a história da parceria com a Galápagos na base, isso vai ficar congelado. Qualquer assunto que seja fora do dia a dia do CT, do futebol, o presidente Casares congela, vai deixar para resolver depois ou vai delegar isso para outras pessoas competentes dentro do clube. O presidente em si vai ficar focado no futebol. Tanto que o presidente muda a sua base, né, o seu QG de trabalho, sai do Morumbis e vai para a Barra Funda, para o CT. Às vezes o presidente, na rotina dele, vai no CT quando tem treino e tal, e depois parte para o Morumbis, onde tem toda a política do São Paulo, a vida política do São Paulo. Então o presidente agora, né, pelo que eu pude apurar, e eu mais cedo coloquei isso também no Twitter, o presidente Casares vai começar a despachar do CT. Já no sábado passado, teve uma reunião com os dirigentes, com os jogadores e a comissão técnica. Ali já foi falado da questão do bicho. Não ficou acertado ainda o valor desse bicho, mas o São Paulo prometeu aos seus jogadores que vai pagar um bicho dobrado ou aumentar o valor do bicho com uma classificação para Libertadores. E nessa imersão no CT, o presidente vai fazer reuniões com a comissão técnica, reuniões com os jogadores e tal, tudo para tentar conter essa crise que toma conta não só do clube. São Paulo está em crise como instituição, como clube, e agora, ainda mais nesse momento, uma crise de identidade dentro do campo onde não se consegue vencer. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. É muita coisa, né? Isso desde 1937, 36, vi isso lá no Anotações Tricolores, que aliás é um belo perfil, que traz muita coisa sobre o São Paulo, muita estatística, e são muito críticos à gestão. Então eu vi lá no Anotações Tricolores que teve esse dado, que é um dado de fato muito preocupante. Então o São Paulo está tentando conter essa crise. Outra medida do presidente mexe também com o pessoal, né? Ele delega, né, ou ele toma a decisão de colocar também o superintendente do São Paulo no dia a dia do CT. O Márcio Carlomagno, que é uma figura pouco conhecida nas câmeras, na mídia, para o torcedor, mas é uma figura que tem muita atividade política. Bora falar agora sobre o São Paulo, que fechou nas últimas horas a compra do meio atacante Dudu. Só 16 anos de idade, atleta que pertence ao Náutico, era o jogador com quem o São Paulo negociava há pelo menos 10 dias. Na semana passada, o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, esteve em Recife para tratar dos detalhes com o Náutico e também com representantes do atleta. Posso assegurar que o acordo foi fechado em R$800 mil, que serão pagos em 4 parcelas de 200 mil cada. São Paulo começa a fazer o pagamento em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e deve contar com o Dudu apenas após a Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Atleta que, como eu falei, tem só 16 anos de idade e já atuou profissionalmente uma única partida, foi justamente no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, e o Dudu deixou excelente impressão. A partir daí o São Paulo passou a estreitar relações até apresentar proposta oficial. Chega num primeiro momento para atuar em Cotia na próxima temporada, mas se performar bem deve ser aproveitado no time de cima. Apesar da pouca idade, já tem muita capacidade física, canhoto, muita habilidade, 16 anos de idade, é tratado como uma enorme promessa. O São Paulo está adquirindo 80% dos direitos econômicos, o Náutico fica com 20%, o Timbu, que tinha 70%, está mantendo 20%, o atleta que era dono de outros 30%, incluiu o seu percentual nessa negociação com o Tricolor. Só para registrar, essa venda já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Náutico nessa segunda-feira, e trata-se da primeira venda do Náutico de um atleta de 16 anos de idade. Isso só se tornou possível graças a Diógenes Braga, que, enquanto presidente do Náutico, conseguiu recuperar o selo de clube formador do Timbu. Até 2023 o Náutico tinha problemas com esse selo, o Diógenes conseguiu a recuperação desse selo, que permitiu
que o Náutico pudesse, por exemplo, negociar atletas com menos de 18 anos de idade. Só para completar, contei para vocês também com exclusividade nos últimos dias sobre 2 contratações de estrelas internacionais também para a base que o São Paulo fechou. Ridwan, meio atacante de 17 anos de idade de Gana, além de Ávila, atacante de 17 anos da Guatemala.